Daniel e o fim dos impérios. A profecia de 2600 anos que previu o nosso tempo: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, impérios que dominaram o mundo e depois viraram pó. E se eu te dissesse que um profeta há mais de 2600 anos previu a ascensão e a queda de cada um deles em detalhes impressionantes, ele não apenas previu o passado, ele previu o nosso tempo. E ele revelou o reino final, um reino que destruirá todos os outros e que jamais terá fim. Esta não é uma teoria da conspiração, é uma das profecias mais extraordinárias de toda a Bíblia. E ela está no livro de Daniel. E a chave para tudo é uma estátua assustadora e uma pedra misteriosa. Bem-vindo de volta à nossa série. Hoje viajamos para o coração do império mais poderoso do século VI, o A. Código: a Babilônia. Lá, um jovem hebreu chamado Daniel servia ao rei Nabucodonosor. Certa noite, o rei teve um sonho que o perturbou profundamente, mas ele não conseguia se lembrar qual era. Ele ameaçou matar todos os seus sábios se não lhe contassem o sonho e sua interpretação. Mas Deus revelou o mistério a Daniel. O sonho, registrado em Daniel, capítulo 2, não era apenas para Nabucodonosor. Era um mapa profético da história do mundo, dado por Deus, para mostrar que, embora os reinos humanos se levantem com arrogância, é Ele quem está no controle soberano. Daniel descreve a estátua. A cabeça era de ouro puro. Daniel diz ao rei: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Isso representava o Império Babilônico, conhecido por sua riqueza e glória. O peito e os braços eram de prata. Daniel profetiza: Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. A história confirma. O Império Medo-Persa, simbolizado pela prata, conquistou a Babilônia em 539 a. Código: o ventre e os quadris, de bronze, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Este foi o Império Grego, sob Alexandre o Grande, que varreu o mundo, conhecido com uma velocidade impressionante, derrotando os persas, as pernas de ferro. O quarto reino será forte como ferro, o Império Romano. Nenhum império foi tão forte, tão esmagador e tão duradouro quanto Roma, que dominou o mundo na época de Cristo. As duas pernas podem simbolizar a divisão do império em ocidental e oriental. E agora chegamos aos nossos dias. Os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Daniel explica: será um reino dividido. Será em parte forte e em parte frágil. Procurarão misturar-se, mas não se ligarão um ao outro. Esta é a imagem do mundo pós-Roma. Uma Europa fragmentada, nações tentando se unir através de alianças e tratados, mas nunca alcançando a unidade e a força dos impérios antigos. É a era dos governos humanos divididos, fortes em tecnologia e poder militar, o ferro, mas frágeis em sua coesão e moralidade, o barro. Mas a profecia não termina na fragilidade humana. Daniel vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que atinge os pés da estátua e a destrói completamente. E essa pedra se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Quem é essa pedra? O próprio Jesus. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Seu reino não foi feito por mãos humanas. Ele veio ao mundo durante o Império Romano, e o seu reino, a Igreja, começou a crescer e a encher a terra. E um dia, em sua segunda vinda, ele esmagará todos os reinos deste mundo e estabelecerá seu domínio eterno. O que essa estátua nos ensina? Primeiro, a Bíblia é confiável, uma profecia tão precisa, escrita séculos antes dos eventos, só pode ter uma origem divina. Segundo,
Os impérios e governos humanos são temporários e instáveis. Eles parecem poderosos, mas são como uma estátua com pés de barro, fadada a ruir. Nossa esperança e segurança não podem estar em sistemas políticos, em líderes humanos ou em nações. Eles vão falhar. Terceiro, a história está caminhando para um clímax, a vitória total e visível do reino de Cristo. A profecia de Daniel nos confronta com uma escolha: em qual reino você está investindo a sua vida? No reino dos homens, que é como o ouro, a prata, o bronze e o ferro, que se transformarão em pó? Ou no reino da pedra, o reino de Jesus, que durará para sempre? A Bíblia diz que quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Isso significa que é melhor ser quebrado pelo arrependimento diante de Cristo hoje do que ser esmagado pelo juízo dele amanhã. Entregue sua vida a Jesus, o Rei Eterno, e torne-se um cidadão do único reino que jamais terá fim. A profecia de Daniel nos dá o mapa da história. No próximo episódio, vamos mergulhar em um dos tópicos mais debatidos e temidos: a grande tribulação. O que a Bíblia realmente ensina sobre isso, sob a ótica reformada? A resposta pode te libertar do medo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Sua ajuda é fundamental para levarmos essa mensagem mais longe. Até a próxima.